juízos. Quantas vezes o salmista elevava a sua voz, soerguia o seu coração, olhava para o alto e enaltecia o nome do Senhor com seus próprios lábios. Quantas vezes? 7 vezes durante o dia. No Salmo 55:17 diz: de manhã, de tarde e ao meio-dia orarei ao Senhor e Ele ouvirá a minha voz. Ele louvava mais do que orava, lembrando, no entanto, que cada louvor é uma oração. Então, na realidade, a música é uma oração cantada. Ele orava de forma diferente ao louvar ao Senhor. Mas o que nos chama a atenção é exatamente o fato de que o salmista 7 vezes no dia louvava ao Senhor. Você pode imaginar o que acontecerá em sua vida em termos de adoração a partir do momento que você passar a louvar mais o nome do Senhor? Mesmo que você tenha a voz desafinada, mesmo que você seja desafinado até assoviando, imagine batendo palmas, mas se o seu coração se rende diante da glória de Deus, você tem a percepção da grandeza do Senhor e o magnifica por meio do louvor. Esse louvor sensibiliza o coração dos anjos. Nós vamos nesse momento juntos cantar esta música baseada no livro dos Salmos, Esconderijo, mas hoje nós vamos meditar no Salmo 113. Então vamos louvar ao Senhor sentados mesmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. Aleluia. E Tu me cobrirás com Tuas penas. Deus quer proteger você. E Tu me cobrirás com Tuas penas, sob Tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com Tuas penas, sob Tuas asas estarei seguro. A Tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço,
refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém? Amém. Aleluia. Muito bem. 7 vezes ao dia eu louvo ao Senhor. Quero convidar você a abrir o compêndio de Deus no livro dos Salmos, exatamente no capítulo 113. Salmos, capítulo 113. Do jeito que nós estamos sentados, por favor, vamos fazer uma oração. Pai, louvado sejas pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua atenção para com cada um de nós, pelas evidências que nós temos da tua existência, do teu amor, do teu poder em nosso favor. Abrimos a tua palavra e pedimos que o teu Espírito, com suas próprias mãos, abra o nosso coração para recebermos a tua mensagem de uma forma plena. Que sejamos edificados pela palavra e pelo Espírito, olhando sempre para o autor e o consumador da nossa fé, o amado de nossas almas, nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos em favor, intercedemos por cada pessoa aqui presente, por aquelas que por um ou outro motivo não puderam vir. Oramos em favor de nossos familiares, amigos e vizinhos. Suplicamos por aqueles que se encontram passando por uma fase difícil em seu casamento, em sua vida financeira, em seu emprego, em sua saúde. Que todos eles, Senhor, sejam amparados pelo teu cuidado paterno. Aumentes a nossa fé, ajude-nos a sermos fortes no Senhor, suportarmos as aflições com hombridade espiritual, que sejamos em Cristo muito mais humildes, fervorosos, amáveis do que a nossa vida antes sem Cristo. Nós oramos para que o Senhor seja magnificado, dignificado aos nossos olhos para te adorarmos em espírito e em verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Existe um conjunto no livro dos Salmos chamado Halel egípcio. Esse termo ele é usado porque esses salmos eles se relacionam com o livramento e a libertação do povo de Israel do cativeiro, da opressão, da exploração egípcia. Foram 400 anos no Egito, 4 séculos, e Deus então, ao longo da história, manifestou o seu poder de maneira física como nunca dantes e também
nunca mais desde a pessoa de Jesus Cristo. Então, as maiores manifestações do poder de Deus, do ponto de vista físico, ocorreram na libertação do povo de Israel do Egito. E esta série de 5 salmos, 113, 114, 115, 116, 117 e o 118, 6 salmos, é uma coleção dentro do livro dos Salmos, do 113 ao 118, chamada de Halel egípcio. E esses salmos, eles eram cantados pela nação de Israel. Por exemplo, por ocasião da festa da Páscoa, cerca de 1 milhão de judeus, num verdadeiro turismo, chegavam em Jerusalém para louvar e adorar ao Senhor. Então você pode imaginar 1 milhão de vozes enaltecendo a pessoa de Deus, cantando os Salmos 113, 114, 115 até o 118. O fato é que esses salmos, eles eram muito usados por ocasião de 3 grandes festas anuais em Israel. Você se lembra das grandes festas? A festa do Pentecostes, dos tabernáculos, a festa da Páscoa. Jesus cantou, provavelmente um dos salmos, 115 a 118, na sua última ceia. Só para a gente, no caso, confirmar isso, por favor, Bíblias abertas, eu acho que é Mateus capítulo 26, abramos o compêndio de Deus em Mateus 26, versículo 30. Na última ceia, juntamente com seus apóstolos, os salmos 113 e 114 eram cantados antes da ceia. E os salmos 115 a 118, um deles, ou todos, 115 a 118, eram cantados depois da ceia, ali no contexto da Páscoa. Então, por favor, observem comigo, Mateus 26, verso 30, fala exatamente da última ceia, e diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vocês observam, de acordo com os versículos 26 a 29, que esse texto fala sobre a última ceia de Jesus com os seus apóstolos. E quando eles então saíram, cantaram um hino. Esse um hino foi um dentre os salmos 115 a 118. Nós não sabemos qual deles, nessa ocasião, Jesus cantou. Vocês sabem? Queridos, o que importa não é saber qual foi o salmo que ele cantou. O que importa é saber que Jesus louvava e cantava e enaltecia o nome de Deus. Se Jesus era barítono, era primeiro ou segundo tenor, era baixo, eu não sei. Se ele tinha as 4 vozes juntas, eu não sei. O que eu sei é que a sua alma vibrava de alegria ao engrandecer o nome de Deus em seu coração por meio do louvor. Queridos, o louvor tem poder. No Antigo Testamento ele derrubou muralhas, sim ou não? No Novo Testamento, ali Paulo juntamente com Silas, o louvor derrubou as cadeias. Então o louvor deve ser usado não apenas para a celebração da libertação, mas o louvor também deve ser usado para libertar. O louvor não só deve ser cantado depois de uma batalha espiritual. O louvor deve ser cantado antes e durante a batalha espiritual em sua vida pessoal. Louve ao Senhor em todo o tempo. Tenha um cântico em seus lábios. Enalteça o nome do Senhor. Se de repente você tem dificuldades de gravar a música, a letra da música, então pegue a letra e leve consigo. Mas, por favor, louve ao Senhor. O louvor tem poder. Experimente 5 minutos de louvor de relógio, 5 minutos de louvor, e você já perceberá os efeitos que o louvor há de produzir, tanto do ponto de vista
psíquico como emocional. Louve ao Senhor. E Jesus fazia exatamente isto. E observamos, voltando para o Salmo 113, que provavelmente Jesus cantou antes da ceia. Salmo, por favor, 113. Voltando para o Salmo 113, observamos que este salmo ele começa com uma palavra tremenda em adoração. Que palavra é essa? Eu não vi a igreja, que palavra é essa? Aleluia. E ele termina com a mesma palavra, qual é mesmo? Aleluia. Então o Salmo 113 começa com a palavra aleluia e termina com a palavra aleluia. Agora me diz uma coisa, por que nós adventistas temos medo de dizer aleluia? Por que não usamos a linguagem bíblica como expressão de adoração e louvor? Porque igreja A, ou igreja B, ou igreja F usa, então teríamos que deixar de usar também bancos porque essa igreja usa. Teríamos que deixar de usar o púlpito porque a igreja usa. Por favor, liberte-se desses preconceitos que não têm fundamentação bíblica. Nós somos 100% biblicistas. Nós pensamos biblicamente. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito e pela palavra. Aleluia. Aleluia é uma palavra hebraica composta que significa louvado seja o Senhor. É isso que significa aleluia. Louvado seja o Senhor. E é interessante observar que esta palavra mexe com o coração de Deus. E ela é um convite para você se render ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, quando nós dizemos aleluia, nós estamos convidando a igreja a louvar ao Senhor. Então eu digo aleluia e a igreja responde louvado seja o Senhor. É semelhante ao uso da palavra também composta, só que aramaica, a palavra maranata, que era a forma de cumprimento dos cristãos da Palestina no primeiro século da nossa era. E eles então diziam maranata, que significa o quê? O Senhor logo vem. E na palavra maranata nós observamos 4 As, que significam o quê, queridos? Amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, quando eu digo maranata, a igreja responde. E quando eu digo aleluia, louvado seja o Senhor. E é exatamente o que acontece aqui. Queridos, inicie o seu dia como o Salmo 113, louvando ao Senhor. Termine o seu dia como o Salmo 113, louvando ao Senhor. Tem pessoas que terminam o seu dia assistindo televisão, assistindo, sei lá, o que mais. A proposta do Salmo aqui, se vocês me permitem, é que você termine o seu dia louvando ao Senhor e já se levante da sua cama louvando ao Senhor. Agora, a pior coisa é o crente que já se levanta mal-humorado. Já levanta-se pela manhã com a cara comprida. Já se levanta reclamando. Sabe, isso tem que ser reconsiderado por você. Se levante pela manhã louvando ao Senhor. Nada de se levantar pela manhã mal-humorado. Quem se levanta de manhã mal-humorado, se levanta como o diabo gosta. Agora, no momento em que você, pela graça de Deus, se levanta pela manhã, louvando ao Senhor, e olha então para o sol e diz, bom dia sol, bom dia vida, né? E quando você então diz, olha, esse é o dia que o Senhor fez para mim, como diz o salmista, e você agradece a Deus por mais um dia de vida, e se está fazendo aquele frio de tremer a carne, você diz, Senhor, obrigado por esse frio, porque graças a Ti eu tenho como ser aquecido, né? Me vestindo de forma correta, dá para a gente suportar de boa esse frio. Louve ao Senhor,
Desenvolva um espírito de gratidão. A palavra nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Louvor e gratidão faz uma tabelinha, sabe, que ganha a Copa da Vida. Amém? Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas temos motivos para louvá-lo? O Salmo 113 nos apresenta 3 motivos para louvarmos ao Senhor. Você teria hoje algum motivo para louvar a Deus? Eu gostaria de ouvir os testemunhos. Você louva a Deus hoje pelo que em sua vida? Vamos ouvir? Amém? Se fosse um gol, tinha um bocado de crente aqui dizendo, né, vibrando. Aí a nossa querida irmã fala de uma vitória, de trazer um maridão para a igreja na próxima quarta-feira, e vocês ficam calados. Que um anjo com a boca de 1000 quilômetros diga amém. Agora, elas precisam ouvir. Fica em pé e fala mais alto e mais forte. Toca a trombeta em Sião. Deus seja louvado. Aleluia. Que bênção. Mais algum motivo de louvor? Amém. Neiva, notícias do Carlos. Por favor, Neiva ou a Terezinha. Ela foi no hospital às 2 horas. Preocupa. Mas, igual, diante do senhor sabe, né, pastor, da semana passada, quando nós estivemos lá, que a perspectiva era bem ruim. Sim. Então, ele falou que é outro paciente hoje em relação à semana passada. Então, continuemos em oração. Orando pelo Carlos. Nós tivemos ontem uma reunião, por isso que eu não pude vir aqui. E foi uma reunião um pouco longa, que se estendeu até quase meia-noite. E nós tínhamos umas 10 pessoas, e entre elas estava a Deise lá, mesmo com a cirurgia, marcou no caso presença, e estava participando da reunião, e está se recuperando bem, e continuemos orando pela recuperação dela, mas ela está bem, graças a Deus. Amados, mais motivos de louvor ao Senhor? Aleluia. Primeiras damas, né, Paulo? Tá. Louvado seja o Senhor. Por favor, Paulo. Tenho certeza, eu costumo deixar de fumar, e eu lá se ele vai no dentista, e vou ter que disse que pode fumar. É uma vitória grandiosa. Alguém disse, olha, deixar de fumar é muito fácil. Só eu já deixei 20 vezes. Então,
você percebe que a coisa é complicada. E é uma vitória que Deus continue ouvindo nossas orações na intercessão dessas 40 noites com Deus em oração. Queridos, nós estamos em 40 noites de oração, está sendo uma bênção. Todas as noites a igreja está com as suas portas abertas para nós buscarmos ao Senhor, e a gente vem para cá para orar, sabe, para suplicar que Deus realize a sua vontade e que cada vez mais essa linda igreja se torne uma casa de oração, uma comunidade de amor e um centro de influência. Mais motivos de louvor, por favor. Nós temos aqui. Que bênção. Essa sua irmã é aquela que... Mas é que passou pela experiência da perda do esposo? Me lembro. Eu me lembro, inclusive, uma pergunta que ela fez no momento do desespero, da dor, e ver o que está acontecendo no coração dela é motivo de louvor. Amém. Quem mais? Por favor. Vamos lá então, Ju. Amém. Louvado seja o Senhor. Mais alguém? Eu sei que você está explodindo de gratidão, mas vamos neste momento ver 3 motivos de louvor no Salmo 113. O primeiro motivo, queridos, é o nome do Senhor. Versículos 1 a 3. O segundo motivo, os versículos 4 e 5, a pessoa do Senhor. E o terceiro motivo, os versículos 7 a 9, nos apresenta os feitos do Senhor. Então, por que Ele é digno de louvor e adoração? A palavra aleluia, que conclui exatamente aqui o Salmo 113, nós vemos que esta palavra também é usada por outros seres no universo, por seres humanos e seres celestiais que compõem um coro universal. Eles usam a palavra aleluia. A palavra aleluia é usada apenas nos livros dos Salmos, 15 vezes, e no livro do Apocalipse. Então, vamos dar uma olhadinha no Apocalipse 19, por favor. Apocalipse 19. Versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo o que, querida igreja? A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Uma numerosa multidão. Não tinha como calcular o número. Milhões e milhões de seres
redimidos pelo sangue de Cristo, louvando ao Senhor com uma repercussão de proporções universais. No versículo 3, segunda vez disseram o que, igreja? E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. No versículo 4, mais uma vez, nós vemos o verso sendo concluído. Os 24 anciãos, esses 24 anciãos, estudiosos acreditam ser aqueles que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Cristo. Por ocasião, de acordo com o Evangelho de Mateus, por ocasião da crucifixão do Senhor, tumbas se abriram. E quando Cristo ressuscitou, no primeiro dia da semana, essas pessoas também ressuscitaram, entraram em Jerusalém e testemunharam a favor de Jesus. E quando Jesus disse para Maria Madalena, não me toques, porque ainda não subi ao Pai, afirma-se que Jesus apresentou esses 24 anciãos, seres humanos, que foram ressuscitados como troféus e penhor da salvação de todos aqueles que hão de ressuscitar e serem arrebatados para os céus quando Cristo voltar. Então aqui esses 24 anciãos são seres humanos que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Cristo. E os 4 seres viventes prostraram-se e adoravam a quem? Que se acha sentado no trono, dizendo o quê? Amém, aleluia. Então uma expressão usada por anjos e homens redimidos. Dá para você perceber a força de significação na adoração da palavra aleluia. E no versículo 6, então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo o quê? Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você louva ao Senhor e glorifica ao Senhor, de acordo com o Salmo 113, pelo seu nome. Note o que nos diz aqui, versículos 1 a 3, louvai servos do Senhor, louvai o nome de quem? O nome do Senhor. Bendito seja o quê? O nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o quê, queridos? O nome do Senhor. Esse nome tem poder, sim ou não? E a expressão nome do Senhor se refere ao caráter de Deus. Queridos, 5 coisas: cabeça, coração, caráter, corpo e comportamento. 5 coisas que estão intimamente relacionadas com o seu caráter. O caráter de Deus nada mais é do que o ser de Deus, a sua essência do ponto de vista espiritual e moral. O caráter de Deus na dimensão espiritual, uma característica é o amor. O caráter de Deus na dimensão moral, uma característica é a santidade. Então, o caráter de Deus está fundamentado na sua essência espiritual e moral. É uma expressão do seu ser. E quando nós temos uma noção da perfeição do caráter de Deus, no que tange ao amor dele por nós, no que tange à sua santidade, nós nos derramamos aos seus pés em adoração. Mas quem são os únicos seres na face deste planeta que louvam ao Senhor? Aqui diz: os servos do Senhor. Você é um servo de Deus? O servo não pergunta por quê, não pergunta como. O servo se submete e obedece ao seu Senhor.
Por isso, o serviço é uma das maiores expressões de adoração. Obediência e serviço, na teologia da adoração, são as grandes expressões de adoração. Eu vou te repetir: serviço e obediência são duas grandes expressões de adoração, queridos. A adoração ao Senhor pelo ser que é, não acontece apenas no sábado aqui pela manhã, na hora do culto divino, quando nos encontramos para enaltecer o seu nome. Não. A adoração a Deus não está limitada ao tempo e ao espaço. Muito pelo contrário, a adoração é o estilo de vida em Jesus Cristo. Quando hoje eu obedeci ao Senhor, eu o adorei em espírito e em verdade. Quando hoje eu servi ao Senhor, eu o adorei em espírito e em verdade, porque serviço e obediência são as maiores expressões de adoração. Você é um verdadeiro adorador? O Evangelho de João, no capítulo 4, diz que Deus está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. E Deus está buscando essas pessoas exatamente dentro da igreja. Pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade e entendem que a adoração é o estilo de vida em Cristo. Interessante nós observarmos o fato de que no versículo 2 diz assim: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O que é que essa expressão agora e para sempre quer dizer? Agora e para sempre. Que a adoração, o louvor a Deus, ele deve ser contínuo e ele tem proporções eternas, agora e para sempre. Então eu devo adorar ao Senhor sempre. Amém? Portanto, o louvor a Deus não está limitado pelo tempo. Ele não acontece apenas na hora do culto. Eu louvo ao Senhor durante todo o dia por meio da minha vida. Sim ou não? E quando a sua vida é uma verdadeira expressão de louvor a Deus. Que coisa tremenda e extraordinária. Uma vida que é uma verdadeira expressão de louvor ao Senhor. Existem algumas pessoas aqui nessa igreja que me sensibilizam, cuja vida é uma expressão de louvor ao Senhor. São pessoas que muitas vezes se encontram no anonimato, nunca vêm aqui à frente, nunca vieram aqui à frente, mas são pessoas que amam a Jesus até as últimas consequências. São pessoas cuja vida são a expressão de constante louvor ao Senhor. Deus seja louvado. Quando eu vejo essas pessoas subindo essas escadas, agora não precisa mais, tem um elevador. Mas vindo para para enaltecer o nome de Deus em adoração. Queridos, o versículo subsequente, versículo 3, do nascimento do sol até o que mesmo? Ao ocaso, louvado seja o nome de quem? Do Senhor. Agora aqui ele já entrou numa outra dimensão, que é a dimensão do espaço. E ele nos perpassa através da expressão do nascimento do sol até ao ocaso. Ele, através dessa expressão bíblica, está dizendo o seguinte: que em todo o lugar, não apenas em Israel, não apenas na igreja, o povo de Deus deve louvá-lo. É isso que ele está dizendo aqui. Porque a adoração ela deve ultrapassar os limites do tempo e do espaço. Por isso que é uma expressão extraordinária. E, queridos, quando nós louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, experimentamos crescimento na graça de Jesus Cristo. Experimentamos crescimento espiritual. Passamos a vibrar com a fé. Passamos a amar mais, a crer mais, a ser mais de Deus a cada instante que vai se passando. Quando você vai se tornando cada vez mais de Deus, quando você vai se tornando cada vez mais uma pessoa de Deus, quando você vai amando mais ao Senhor, quando você vai se encantando mais com a grandeza de Deus e fica encantado e impressionado com as riquezas do Senhor, então você diz: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o caráter do meu Deus. E é interessante nós atentarmos para o fato de que os adoradores,
nunca serão melhores do que seus deuses. Olhe para os deuses pagãos e olhe para a vida dos adoradores dos deuses pagãos. Nós somos, na realidade, uma projeção do Deus a quem adoramos. Nossa vida é uma projeção do Deus a quem adoramos. O grande problema na antiguidade chamava-se idolatria. Não se engane, é o mesmo problema dos nossos dias. É que muitas vezes temos uma visão unilateral da idolatria, apenas com as imagens de escultura, né? Mas entendemos que há muitos deuses, sabe, cuja imagem estão impressa em nossa mente e em nosso coração, como o Deus do dinheiro, o Deus do prazer, o Deus do ceticismo, o Deus do secularismo, do materialismo, impressos em nossa mente e nosso coração, e nos tornamos uma projeção de quem adoramos. Sim ou não? Mas o salmista então apela para que nós louvemos ao Senhor, o nome do Senhor que se refere ao caráter de Deus. E quanto mais você o conhece por meio da palavra, da oração, das mensagens que você ouve, das músicas que você ouve, do estudo da palavra de Deus, das experiências que você tem com Deus, quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais você fica sensibilizado e impressionado com a grandeza do seu ser. Mas uma outra coisa que nos impressiona é exatamente as características da pessoa do Senhor. Veja, por exemplo, aqui, queridos, no versículo 4, excelso é quem? O Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima de quê? Dos céus. Excelso, sublime, elevado, admirável, perfeito é o Senhor. Excelso é o Senhor. E Deus, como excelso, Ele está acima de qualquer pessoa ou de qualquer coisa, das nações que você conheça. Mas a palavra nos mostra que a glória do Senhor está acima dos céus. Então veja a magnitude, a grandeza desse Deus, excelso e glorioso, acima da terra e acima dos céus. Quem pode ser comparado a esse Deus? Quem é como o Senhor? Por isso nós encontramos essa pergunta no versículo subsequente. Quem é como o Senhor? Quem é como Jesus, queridos? Pare e pense na pessoa maravilhosa de Cristo. E quando os apóstolos dizem, Senhor, mostra-nos o Pai, ele diz, olha, tu tens me visto há tanto tempo e ainda não entendeste que o Pai é como a minha pessoa. Vocês conhecem esse texto? Vocês conhecem São João 14, versículo 6, vocês conhecem o verso 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas veja a conversa antes do verso 6. Jesus então mostra que Ele é a projeção da pessoa de Deus. Quem é como Jesus? Quem é como Deus? Todos os seres criados no universo, só para que vocês tenham uma ideia, nós temos mais de 400 bilhões de galáxias, de acordo com os últimos dados oferecidos pela NASA. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem 100 bilhões de estrelas. No planeta Terra nós temos 7 bilhões de seres humanos. Há mais estrelas no céu do que seres humanos sobre a face do planeta. E a nossa galáxia é apenas uma entre 400 bilhões de outras galáxias. Isso te diz alguma coisa? Então, em todo esse espaço sideral, existem outros mundos que foram criados por Deus. E todos os seres inteligentes desses mundos criados pelo Senhor,
e tem a imagem e semelhança de Deus. Agora, queridos, entendamos uma coisa. De acordo com o que nós lemos aqui, quem é como o Senhor? Fomos criados à sua semelhança e ninguém é semelhante a Ele. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso? Fomos criados à sua semelhança e ninguém consegue ser semelhante a Ele. Porque Deus é Deus, amados. Amém? Por isso vem a pergunta, quem é como o Senhor? E aqui nós nos encontramos, a partir do versículo 6, terceiro motivo pelo qual devemos louvar ao Senhor. As ações do Senhor em nossa vida. Primeira ação de Deus, me sensibiliza, versículo 6, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Note, Deus se inclina para ver o que está acontecendo em sua vida, em seu coração, em sua casa. Deus se inclina. Eu me lembro, por exemplo, de três situações em que Jesus se inclinou. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 6, ele se inclinou para escrever naquele contexto em que ele ofereceu perdão e libertação para Maria Madalena. Sim ou não? E ele escreveu exatamente ali na areia a transgressão dos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos foram escritos em 2 pedras lavradas, sabe, especialmente para Deus escrever os 10 mandamentos. E você pode imaginar a caligrafia de Deus, o Deus que criou o átomo e criou as galáxias, escrevendo, e os 10 mandamentos foram reescritos pelo próprio Deus em pedras, mas a transgressão Jesus escreveu na areia. Você não pode apagar os 10 mandamentos, mas você pode apagar pelo perdão a transgressão a um dos 10 mandamentos. Inclusive as 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus que se encontravam no Santíssimo do santuário, por ocasião das ameaças do Império Babilônico em relação a Jerusalém, o profeta Jeremias e mais alguns sacerdotes esconderam essas 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus com os 10 mandamentos, e essas 2 tábuas de pedras serão, de acordo com a profecia, encontradas pelos arqueólogos antes da segunda vinda de Cristo. Por causa disto, surgiu o filme Indiana Jones em busca da Arca Perdida. E existem arqueólogos que estão investindo muitos recursos para descobrir as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Jesus se inclinou quando ele foi lavar os pés dos discípulos. Maravilhoso Deus. Sim ou não? Em João capítulo 13, Jesus inclinou a sua cabeça, dizendo sim, quando ele então disse, está consumado, e consolidou o plano eterno da salvação ali na cruz, quando ele inclinou a sua cabeça, dizendo sim para a humanidade. Ocasiões em que Deus se inclinou para ajudar, para auxiliar, para perdoar, para salvar o ser humano. E a palavra aqui nos diz, queridos, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Mais ainda, segundo feito, versículo 7, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. A palavra está dizendo aqui que esse Deus pode mudar a tua sorte. Esse Deus, ele volta a sua atenção e manifesta o seu poder sobre aqueles que são rejeitados pela sociedade. Aqui nos é mencionado o desvalido e o necessitado. E esse necessitado encontra-se sobre cinzas. Para que vocês possam entender a linguagem do salmista, leia Jó capítulo 2, verso 8. Existia um lugar na cidade onde ficavam as cinzas,
E as pessoas desprezadas, doentes e rejeitadas ficavam exatamente nesse monturo, nesse lugar de cinzas. Essas pessoas eram desprezadas pela sociedade. Jó capítulo 2, verso 8, nos fala exatamente dessa experiência, que nos dá uma ideia do desprezo, da falta de perspectiva do futuro, do sofrimento, tanto físico como emocional, dessas pessoas. E o texto diz que Deus ergue o desvalido e o necessitado. Deus ergue o desempregado. Deus ergue o traído. Deus ergue o injustiçado. Deus ergue aquele que está passando por uma crise em sua vida financeira, em sua empresa. Ergue, diz aqui o Senhor, Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Isso te lembra na mitologia o fênix? Ressurgir das cinzas. Estou falando nesta noite para pessoas que se encontram nas cinzas e que Deus há de te soerguer das cinzas para que você sente-se ao lado dos príncipes. Deus muda a tua sorte. Você que lamentavelmente sofreu um prejuízo na sua vida, você que lamentavelmente tem passado por uma situação dificílima, você que ao longo de anos tem sofrido nas cinzas de uma doença que não tem cura, você que tem semanalmente, procurado auxílio profissional para um problema que você tem e que às vezes o futuro se afigura sombrio e desanimador, você não vê solução, você não sabe o que fazer de sua vida, você já se desesperou várias vezes, mas a palavra te diz nesta noite que este Deus maravilhoso se inclina para te ver. Esse Deus, mais do que isso, Ele te ergue, e a palavra não falha. Espere no Senhor. Deus é mais, e permita que Ele seja Deus em tua vida, pela sua graça e o seu poder. Amém? E a palavra então, queridos, nos mostra no versículo 9 os milagres que Deus pode fazer no corpo de um ser humano, no corpo de uma mulher. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de quem? De filhos. Vocês se lembram do drama de Sara? A primeira mulher estéril mencionada pela Bíblia, que passou décadas e só foi ter um filho aos 90 anos. Vocês se lembram, por exemplo, de Rebeca, em relação à sua esterilidade, quando finalmente ela teve gêmeos, e entre os dois estava Jacó, grande patriarca, que dele então vieram as 12 tribos de Israel. Vocês podem se lembrar de Raquel, que foi desprezada pela sua irmã, mas finalmente teve um filho estéril e teve um filho chamado José, que salvou o mundo da fome. Vocês se lembram de Isabel, a mãe de João Batista, o precursor de Jesus Cristo? Vocês se lembram de Ana, a mãe do juiz e do profeta Samuel, que também era estéril? Mulheres ao longo da Bíblia, em que Deus manifestou sua graça, seu poder. Deus se inclinou para ver e soergueu da humilhação social e concedeu-lhes filhos que fizeram a diferença na história do mundo. Queridos, aleluia, louvado seja o Senhor sempre, aqui e fora, em qualquer lugar, louvado seja o Senhor, pelo seu caráter, pela sua pessoa gloriosa e excelsa, e pelos seus feitos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Queridos, com esta visão bíblica da pessoa, do poder de Deus, vamos nesse momento orar.
faça o seu pedido e saiba do seguinte, que seu pedido é pequeno demais para um Deus tão grande. Saiba que Deus pode mudar a tua sorte. Ele tem poder para mudar a tua história. Ele tem poder para realizar nessa fase da tua existência um milagre. E Deus soergue do pó o desvalido e o necessitado. Então, louvado seja o Senhor, e à luz da sua palavra, oremos. Vamos nos organizar em grupos de 4 ou 5 pessoas e façamos então os nossos pedidos de oração, nos lembrando, queridos, de orar pela Igreja do Iguatemi, para que sejamos a cada dia uma casa de oração, uma comunidade de amor, um centro de influência. Ore em favor do Carlos, da Deise, do Arthur e de outras pessoas mais que estão precisando de nossas orações. Busquem ao Senhor em oração e gratidão e clamem o seu poder em nossas vidas. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta. Nosso clamor, Senhor, Tu és o nosso escudo por toda a eternidade. Escudo, minha glória, Tu és. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Queridos, desculpem-me, parem e olhem para cá por gentileza. Me desculpem. Mas logo depois da oração, pedimos aos membros da comissão que se posicionem aqui na minha ala esquerda, que nós vamos ter uma breve comissão da igreja para complementar a comissão de sábado e voltarmos, portanto, neste sábado que vem. Então, assim que você terminar a oração, já vou estar esperando aqui por você.